Olá, meu nome é Jefferson Castilho, eu sou pedagogo, formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e tenho pós-graduação em práticas interdisciplinares junto à família pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar a questão da observação em sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. O que acontece com a nossa escola? Foram levantados dados na nossa escola e, infelizmente, nós temos alguns problemas que é comum nas demais escolas também. Não é só na nossa que acontece esse tipo de situação. O primeiro dela é um alto índice de faltas, caminhando inclusive até por uma possível evasão escolar. O segundo problema são dificuldades de aprendizado dos nossos estudantes. Estão pedindo socorro, alguma coisa está acontecendo aí e nós precisamos resolver, com todo o corpo técnico da escola, com toda a equipe pedagógica, professores, enfim, muitas pessoas envolvidas nesse processo. Outro problema que nós temos na escola é o baixo rendimento escolar. Esses são alguns indicativos que mostram que nós temos que fazer alguma coisa. Afinal, uma das funções do pedagogo é essa, é mediar essas situações junto ao professor para que a gente encontre soluções pedagógicas para resolver essas situações. Que estratégias então a gente vai fazer? Que estratégia a equipe pedagógica pode propor para resolver esse problema? Obviamente, ninguém vai trabalhar isoladamente, Vai ter que acontecer essa resolução de problemas em equipe. E o objetivo geral é desenvolver um trabalho de acompanhamento nesse processo de ensino-aprendizagem com os docentes, com os discentes e a família dos nossos discentes. A família é indissociável, ela não pode ficar fora desse processo, tá? Eu sei que muitas escolas têm aí vários problemas relacionados aí à falta de participação dos pais, mas é importante a gente lembrar até que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê até punições para os pais que não dão aquele acompanhamento para os filhos na escola. É óbvio que nós não vamos usar desse artifício, mas é importante que eles também tenham consciência disso, eles configuram até um crime de abandono intelectual. Isso é muito ruim para o aluno. Então nós temos que fazer de tudo para que a família venha também junto trabalhar conosco para que a gente possa alcançar os objetivos propostos para a solução desses problemas. Objetivos específicos aí, então, é realizar observação em sala de aula, acompanhar a frequência escolar, levantar dados que garantam a efetivação das práticas propostas nesse plano, bem como a sua necessidade. Obviamente, nós vamos conversar com os professores, nós vamos fazer uma reunião prévia com os professores e lá nós vamos traçar algumas linhas de ação. A primeira delas vai ser a observação em sala de aula, Mas nós temos que até desmistificar essa questão aí relacionada aos professores e à coordenação pedagógica ou supervisão pedagógica. O pedagogo está ali para auxiliar o professor, não para fiscalizar com o intuito até de, entre aspas, punir esse professor por alguma falha, algum problema. Infelizmente nós temos alguns casos assim. O professor tem que ser bem companheiro do pedagogo e o pedagogo tem que ser essa mão amiga que vai estar orientando e direcionando muitas vezes esse trabalho em conjunto. Então, reunião prévia para a gente elucidar como que vai acontecer essa observação, enfim, todo o processo.
E, obviamente, depois dessa observação, né, que vai ser realizada na sala de aula, dessa maneira aqui que vocês estão vendo, né, o professor vai estar ali na retaguarda da sala de aula, né, em momento algum ele vai se dirigir ao professor, ali ele vai ficar tranquilo. Lembre-se que o pedagogo vai estar ali fazendo essa observação, né, e não vai ter nenhum constrangimento em relação ao professor. O professor tem que se sentir à vontade e não fiscalizado pelo pedagogo, tá? Que vai fazer o seu papel ali. E depois o retorno, ele vai ser um retorno individual para cada professor depois da observação, né? O que vai ser observado, né, nesse retorno, de certa forma, né? Essa vai ser feita, de certa forma, assim, uma reflexão com os professores, tá? Vamos lá conversar com eles sobre essas práticas pedagógicas adotadas por eles, se realmente estão funcionando, né? E quando necessário, a gente vai redimensioná-las, né? E também, obviamente, vamos ouvir muitas sugestões aí dos professores nesse sentido, né? Bom, vamos passar para ele também a importância dos conteúdos transdisciplinares, né? Que são aqueles conteúdos que são ligados, de certa forma, às outras disciplinas, né? Propõe esse diálogo entre esses vários campos de saber, né? Isso é muito bacana aí, e nós temos que colocar os pontos positivos de tudo isso para o professor também, tá? Muito bem. Na sequência, nós vamos acompanhar as notas, as frequências dos alunos com a finalidade de avaliar esse desempenho do aluno também e a eficácia dessas práticas pedagógicas adotadas em conjunto com a equipe e com os professores. Ok? Vamos dar esse acompanhamento das atividades e olha só aqui, gente, bem interessante, né? Uma caixinha de sugestão, né? De sugestões, não é uma só, são várias sugestões que nós vamos juntar ali. Parece uma coisa tão simples e funciona. Ali os alunos vão colocar as suas críticas, as suas sugestões, né? E isso, gente, apesar de repente a gente achar tão simples, olha, funciona, hein? A reflexão com os professores a gente já falou. E outra coisa também, né? Eu coloquei até um termômetro ali. Por quê? Esse termômetro, gente, vão ser os dados que a gente vai ter, tá? Se realmente funcionou, né, essas práticas pedagógicas que foram de repente redimensionadas, né? Se os bons resultados dessa observação foram colhidos, né? Se teve sucesso na aprendizagem, né? Esses levantamentos são muito importantes. Afinal de contas, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença, né? Como professores, nós temos que nos unir, tá? Para sanar todas essas questões aí. E o professor não pode só passar, ele deve fazer história também na passagem dessa colégio, dessa escola.